Eu já ensinei nesse canal como criar um VPS grátis com 24 GB de RAM e 4 núcleos, e também já ensinei como conseguir $300 de créditos na Vultr para poder testar os servidores dela. E várias pessoas me perguntam diariamente o que fazer com esse VPS. E agora, eu tenho um VPS, o que eu faço? Tá bom, eu consegui criar o VPS de graça, mas e aí, o que eu coloco dentro dele, para que serve? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Nesse vídeo você vai ver dicas e ideias do que fazer com o seu VPS, tanto o VPS gratuito ou um VPS pago. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu estou aqui no meu canal para mostrar para vocês bem rápido aqui. Eu já ensinei, já fiz aqui o vídeo como criar um VPS de graça na Oracle e já ensinei também como criar um VPS utilizando a Vultr aqui, nesse vídeo aqui. Também já ensinei como instalar um painel na sua VPS, que é esse vídeo aqui, como instalar o painel Qlify. Todos esses vídeos, pessoas chegam até mim me perguntando o que eles querem fazer com o VPS. Dá para instalar isso? Dá para fazer aquilo? O VPS é 24 horas? Sim, pessoal, o VPS é 24 horas e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas ideias e algumas utilidades que eu mesmo uso aqui no meu VPS para vocês se inspirarem, e também vou ensinar aqui dois locais para vocês olharem, dois sites bem interessantes para vocês olharem e terem mais ideia do que colocar no seu VPS. Se você é novo aqui no canal, eu recomendo você assistir os vídeos aí que eu ensino a criar o VPS de graça, e é o vídeo que eu ensino a instalar o painel Qlify, que para mim, ele hoje é um dos melhores painéis que tem no momento, de graça, open source, sem limite nenhum, bem diferente do EasyPanel, por exemplo. A primeira dica que eu dou para vocês é perguntarem ao chat GPT. Igual eu abri o meu chat GPT aqui e perguntei, eu falei para ele aqui, me dê 10 dicas do que fazer com uma VPS. E aqui ele disse, hospedar sites e blogs. Isso é óbvio, todo mundo que é programador, cria site, cria um blog, sabe que você precisa de algum lugar para colocar o seu site, o seu software online. Então é bem óbvio essa primeira dica. Criar um servidor de jogo. Esse aqui talvez seja uma das dicas mais interessantes, uma das dicas que eu mais gosto, porque o que me fez entrar nesse mundo de servidores, lá quando eu era criança ainda, foi a curiosidade de como criar um servidor de Rabotel. Tinha muito Rabotel pirata e eu comecei a pesquisar, e aí eu fui aprendendo, vi PHP, vi como que criava um servidor, como que hospedava arquivo PHP, foi muito interessante. Então, criar um servidor de jogo é um caso bem interessante para você usar o seu VPS. Inclusive, o servidor de jogo é o que leva muitas crianças a querer aprender programação. Mas enfim, a próxima dica que o ChatGPT deu é criar um banco de dados, rodar um banco de dados. Isso aqui é simples também. Quem segue o tutorial lá do Qlify sabe que lá no Qlify, com um clique você instala um banco de dados. Montar um servidor de e-mail. Isso aqui é um pouco mais difícil, viu, pessoal? Porque para você conseguir enviar e-mails, você tem que configurar o seu servidor muito bem configurado. Se o IP do seu servidor tiver uma blacklist, você não consegue enviar e-mail para ninguém, todo mundo vai receber o e-mail e vai cair na caixa de spam. Então essa quarta dica seria, caso você queira se aprofundar bastante, porque é muito difícil criar um servidor de e-mail, pode ser até fácil aqui se você usar algum desses softwares que ele está recomendando, mas para você deixar ele utilizável, para você conseguir enviar e-mails e as pessoas receberem, aí sim é um pouco complicado, viu? Hospedar bots e automações, esse talvez seja o caso de uso que mais pessoas aparecem aqui no meu canal querendo fazer, porque eu ensinei a instalar o NHN naquele VPS grátis, e várias pessoas também perguntam se tem como instalar MetaTrader. Eu, infelizmente, não sei se tem como instalar o MetaTrader, porque eu não gosto muito de fazer trade. Todas as vezes que fui fazer trade eu só perdia dinheiro. Mas você consegue instalar scripts. Você pode fazer o que você quiser. É um servidor, é um computador na nuvem. Então você pode criar um script em Python, você pode criar um script em Node.js e rodar o seu bot ali sem problemas nenhum. E aqui ele deu o exemplo de bot para Discord, Telegram e X. Criar um servidor de VPN. Eu já ensinei também aqui no canal como criar a forma mais fácil usando o WireGuard. Então é uma aplicação muito interessante. Eu até estou com o WireGuard aqui, ó. Eu uso ele diariamente. Servir arquivos em mídia. Isso aqui também é uma opção muito interessante para vocês que não gostam de assinar Netflix, assinar Spotify. Tem um programa chamado Jellyfin, que você consegue baixar os arquivos. Você, no caso, usaria dois programas, o Jellyfin e o Transmission. O Transmission ele vai baixar, acho que é Transmission, o jeito que fala. Com o Transmission você vai baixar torrents e salvar em uma pasta.
E o Jellyfin você vai criar uma galeria lá de filmes e vai colocar que você quer que todos os filmes daquela pasta apareçam no seu Jellyfin. E aí depois você configura o seu Jellyfin no seu celular, na sua Smart TV, e todos os filmes, vídeos, qualquer coisa que você baixar vai estar disponível para você na sua, entre aspas, Netflix privada. Então o Jellyfin é muito interessante. Tem o Plex também. O Plex já é mais de uso, já é mais conhecido, né? Muita gente usa Plex aí diariamente. E tem o Embi que eu não conheço. Ele também dá uma dica aqui para você usar como Google Drive, uma alternativa ao Google Drive, utilizando o Nextcloud. Eu acredito que o Jellyfin e o Nextcloud existem aqui no Qulify. Esse aqui é meu Qulify, a minha instância do Qulify. Vou entrar ali na parte dos aplicativos. A minha internet tá horrível agora, viu? Então talvez não vai funcionar. Mas vou deixar carregando ali enquanto isso. Aprender DevOps / infraestrutura. Treinar Docker, Kubernetes. É interessante para quem quer trabalhar com isso. No vídeo do WireGuard, eu precisei instalar lá o WireGuard utilizando o Docker. Se você observar no script que eu uso naquele vídeo, ele tem o Docker. Montar um laboratório de cibersegurança. Eu acho que isso aqui é o exemplo menos usado para quem tem servidor, não faz muito sentido isso aqui. Gerar renda com projetos online. Isso aqui é muito interessante, muita gente faz isso aqui. Como que eles geram renda? Eles criam bots usando o NHN, criam fluxos usando o NHN e hospedam na sua VPS. Muita gente também ganha dinheiro com servidores de jogos, GTA V RP ganha muito dinheiro. Pessoal que joga Tibia também ganha muito dinheiro, quem tem servidor de Tibia. Aqueles servidores de OT Pokémon, esses tipos de jogos assim, ganham muito dinheiro mesmo hospedando esse serviço em VPS, porque afinal, VPS é um servidor. Para você colocar um servidor de jogo, você precisa de um VPS. Para montar um site, você precisa. E essas foram as sugestões do ChatGPT. Pessoal, a outra dica que eu dou para vocês é o site Self-Host. A URL dele é essa daqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês. Vai estar na descrição também. Ele você consegue encontrar vários serviços que são self-hosted. E ao passar o mouse sobre eles, você sabe aonde que o source code dele está localizado, por exemplo, GitHub, o tipo de licença. A licença aqui não importa muito, viu? Porque como você vai rodar só no seu servidor, eles não vão descobrir onde está. Então, isso aqui pouco importa. A linguagem que ele foi escrito, TypeScript, no caso desse. E a última atualização, eu acho. E aí tem o Home Assistant também, que é muito utilizado, viu? Muita gente automatiza casa hoje em dia. Talvez você que não automatiza a sua, você não tem noção do quanto isso aqui é popular. Mas se você procurar no Reddit, no Facebook, ou aqui no YouTube mesmo, você vai ver quantas pessoas que usam o Home Assistant. Eles instalam o Home Assistant em pequenos computadores, como aquele computador que eu já mostrei aqui no canal, até ensinei vocês a como achar um computador desse barato. Eles instalam o Home Assistant nesse mini computador e usam para substituir Alexa, não substituir a Alexa, porque você integra ele com a Alexa, mas substituir aqueles kits de automatização que são mais caros. Como isso aqui é um software de graça, que é só você instalar na sua máquina, você deixa lá. Isso que é o poder do self-hosted, né? Eu acho que eu esqueci de explicar, mas o self-hosted é o ato de você pegar um software e você mesmo hostear ele no seu servidor, no seu computador. Isso é self-hosted. Por exemplo, o ScholarDraw mesmo aqui. O ScholarDraw é um site normal que você consegue acessar, mas tem a versão self-hosted. Para caso você não queira usar essa versão que é de terceiros, você instala na sua própria máquina para os seus dados continuarem sendo seus. Seus dados vão continuar no seu computador, eles não vão sair do seu computador ou não vão sair do seu próprio servidor. Isso que é a maravilha do self-hosted. Além de que você pode ter vários softwares que normalmente eles são pagos e aí você consegue ter a versão dele de graça. Por exemplo, aqui também o Supabase. Supabase, você pode ter ali, acho que 3 bancos de dados com 500 MB cada um, mas você também pode instalar o Supabase no seu servidor e aí o céu é o limite. Quando você quiser ter de RAM, quanto você quiser colocar de RAM, quanto você quiser gastar, vai ser o que o seu Supabase vai ter. Outros exemplos aqui, por exemplo, o Sentry. O Sentry é um software para fazer o tracking de erros em sites. A versão
do Sentry normal, ela é paga. Se você quiser ter mais detalhes, se o seu site recebe muitos acessos, você tem que pagar. Mas se você instalar a versão self-hosted do Sentry, você não tem que pagar nada, porque a versão self-hosted vai estar rodando na sua máquina, no seu servidor. Vamos ver outro exemplo. MinIO. O MinIO é uma versão do S3. Eu nem sei se o MinIO fornece um serviço pago pelo próprio MinIO, mas o MinIO substitui o S3 da Amazon, substitui o Cloudinary, por exemplo. Você pode rodar o MinIO em um seu servidor e aí as imagens, os seus vídeos vão ficar no seu próprio servidor. Você não precisa correr o risco de mandar suas imagens para um servidor de terceiro. Outra coisa aqui, por exemplo, é o Pi-hole. O Pi-hole é um servidor de DNS que você instala. Ele foi feito para um Raspberry Pi, por isso que ele tem esse nome e essa logo. Foi feito para o Raspberry Pi, aquela placa bem pequena. E ele é um DNS server com um adblock embutido. Ou seja, você vai pegar ali o seu IP do seu Raspberry Pi ou do seu servidor que você instalar o Pi-hole. Você pega aquele IP, coloca no seu roteador, coloca no seu celular, no seu computador, e aí todo site que você vai acessar não vai ter mais anúncios, porque o Pi-hole vai bloquear os anúncios diretamente a nível de DNS. Os anúncios nem vão chegar no seu navegador. É muito interessante. Quando a gente usa, por exemplo, um bloqueador de anúncios no navegador, o anúncio está chegando para a gente. A gente está gastando banda, a gente está consumindo rede, tráfego de rede. E também, aquela extensão ali está consumindo um pouco do seu CPU, porque não é barato, assim, entre aspas, remover os anúncios de uma página. Tem um custo de CPU. Enquanto que o Pi-hole já remove a nível de DNS. O anúncio nem chega para você. Você nem vai ter esse problema do seu computador ter que carregar o anúncio para depois remover. Tem um anúncio aqui no meio do NordVPN, mas vamos ignorar esse anúncio aqui. Mas tem várias coisas, olha só, pessoal, esse site é muito bacana, te dá várias ideias, ó, Rocket Chat, Mastodon, que é uma rede social, Plex, o servidor de mídia. Tem um Media Server aqui, ó, acho que é para criar canais, não tenho certeza, porque aqui não, a descrição dele não é muito completa aqui, mas tem muita coisa, ó. Servidor de Bitwarden, por exemplo, você usa o Bitwarden aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, o gerenciador de senhas, né? Ele é pago. Para você ter mais funcionalidades, você tem que pagar. Mas ele te dá a opção de você criar o seu próprio Bitwarden, o seu próprio servidor de Bitwarden, utilizando o Vault Warden. E aí você cria o seu servidor na nuvem, configura a extensão para usar o seu servidor, e aí você tem um Bitwarden infinito, um premium de graça. Olha que beleza. Essa é a magia do self-hosted, viu, pessoal? Não vou mostrar tudo aqui porque é muita coisa, viu? Então, esse foi o site self-host. Essa é a segunda dica. A primeira foi usar o ChatGPT para te dar ideias. A segunda é o site self-host. Só olhando aqui mais um pouco nele, ele tem algumas coisas, ó. Popularidade por estrelas, ó. O que tem mais estrelas hoje é o NHN. Dá para você olhar por tags, ó. Impressão 3D, 2FA, vamos ver para 2FA. Tem tudo isso aí de 2FA, Bitwarden, Vaultwarden. Audiobooks, olha que legal, vamos ver audiobooks. Tem 3 opções para você salvar audiobooks, self-hosted. Para quem gosta de quadrinhos, ó, Comic Library Utilities. Muito bom. DNS, várias coisas, ó, o EdgeGuard também é muito bom, talvez até melhor que o Pi-hole. E-commerce, vamos ver o que tem para e-commerce. Ó, várias opções aqui para e-commerce. Muita coisa, ó, gaming. Gaming são painéis. Painéis de jogos, né, para você criar jogos. Muito interessante, ó, para quem gosta de jogos, tem bastante opção. Eu até vou dar uma olhada aqui nessa parte depois que eu acabar de gravar. Então, pessoal, vamos para a terceira dica, que é esse Reddit aqui. Reddit, quem quiser falar certo, é o Reddit. É o Reddit r/self-hosted. Se você não está acostumado com o Reddit, o Reddit são várias comunidades. Uma dessas comunidades é o self-hosted. E aqui dentro do Reddit, a gente chama essas comunidades de subs. S-U-B-S, subs. E aí tem o sub do self-hosted. Alguém criou esse sub aqui em 2014
e tem 7,6 mil pessoas e 700 mil visitantes semanais. Então, é um fórum aqui do Reddit muito acessado e ele é para pessoas compartilharem o que eles estão fazendo aqui de self-hosted. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, esse cara está divulgando esse site, compress.lol, que é para comprimir vídeos diretamente do seu navegador. Esse outro aqui está compartilhando um cliente de IRC moderno que ele criou. O outro aqui está perguntando quais são os melhores aplicativos para fazer single sign-on. Porque quando você tem vários aplicativos self-hosted, você precisa ter vários logins. E aí com um single sign-on você faz login uma vez só, e aí você já teria acesso em tudo que tem dentro do seu servidor. Seria mais ou menos isso. Mas isso é bem avançado de fazer, bastante complicado. E aí tem várias postagens deles aqui, não vai ter como mostrar tudo, tem coisa aqui que é besteira, tipo anúncio aqui, ó. Eles colocam memes aqui também. Mas tem várias coisas, ó. O cara aqui até perguntando sobre o Oracle do Always Free, vamos ver o que eles estão falando aqui. A internet não vai carregar, ela tá horrível hoje. Outro aqui falando sobre Docker. Um tutorial aqui sobre Nextcloud, um step by step, ó, passo a passo, ele vai ensinar a fazer tudo, ó. O único problema aqui desse fórum é que você tem que entender um pouco de inglês ou traduzir. Mas ele é bastante interessante, eu recomendo vocês criarem uma conta no Reddit, clicar aqui para entrar, e aí sempre que alguém postar alguma coisa interessante, você vai receber um alerta aí no seu celular. Muito interessante. Voltando aqui no Coolify, eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer aqui no Coolify que eu queria ter mostrado ali para vocês. Então eu vou entrar aqui no My First Project. Mentira, pessoal, eu não vou entrar não, minha internet está muito ruim, ela não vai carregar aqui nem essa pasta aqui do Coolify, nem vou conseguir fazer nada. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que aqui dentro do Coolify tem a opção lá de você buscar pelos softwares. Mas como eu já ensinei isso aqui no canal, vocês que acompanham também não vão perder muita coisa. E o vídeo já ficou bastante grande, já ficou mais de 15 minutos. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Mostrei para vocês 3 formas de você obter ideias do que você rodar na sua VPS. Você vai precisar ter um pouco de conhecimento em servidores e em Linux para fazer rodar tudo isso. Mas usem o ChatGPT vai ser seu amigo aí, pergunta para ele como que instala tal coisa, como que conecta na VPS, me dá os comandos para conectar uma VPS usando Windows, me ensina a fazer tal coisa no Ubuntu. Pode perguntar para o ChatGPT que de Linux ele sabe de tudo, ele é muito melhor do que você perguntar para mim. Mas de qualquer forma, se você quiser a ajuda de algum humano, na descrição desse vídeo vai ter o grupo do Telegram, você entra, vai ter que responder um CAPTCHA, se você não responder o robô vai te expulsar, você responde o CAPTCHA e pronto, já vai estar dentro da nossa comunidade. E o vídeo foi esse, pessoal. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal se você gostou dessas indicações que eu passei para vocês. Solicita um vídeo aí nos comentários ou lá no grupo do Telegram, que eu vou tentar gravar para você. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.